E a dependência emocional, ela é um tema que é bem atual, porque nós vemos bastante jovens que Exato. passam a depender de outras pessoas. Eu acredito que um dos principais problemas aí é com relação aos jovens que acabam se apegando muito às pessoas e não conseguem viver a sua própria vida, não conseguem Exato. trazer o seu planejamento de futuro. Mas como que começa então essa dependência emocional, irmã Valtieri? A senhora disse que tem todos os fatores lá do começo, ela é gradual, de repente a pessoa está passando por um momento da vida dela e tem aquela dependência, aquela eu só preciso daquela pessoa, não consigo viver como aquela pessoa. Como que isso começa assim? Olha só, todo ser humano, a partir do momento em que ele nasce, em que ele vem ao mundo, ele já vem com a dependência. Como assim? Ele depende de alguém para sobreviver, né? O bebê, ele vai depender dos pais para sobreviver, para se alimentar. Mas à medida que esse bebê vai crescendo, ele vai ganhando a sua autonomia de vida. E quando ele vai se tornando uma criança, quando ele vai se tornando um adolescente, essas fases elas vão se estabelecendo no comportamento do indivíduo, no comportamento do ser humano. Então ele vai ganhando vamos dizer assim, uma independência, né, ao longo da sua vida. Mas existem pessoas que elas vão adquirir comportamentos, um padrão de comportamento que ela vai se tornar obcecada por outra pessoa, que ela vai se fundamentar em outra pessoa, ela vai acreditar que ela precisa exclusivamente de outra pessoa para sobreviver. Ela não vai conseguir tomar as suas próprias decisões sozinha. Ela sempre vai precisar do apoio de outra pessoa para tomar as suas decisões. Ela vai O medo da rejeição vai se intensificar de uma maneira na vida dela que vai ser porque todo ser humano ele tem esse receio de ser rejeitado, de não ser aceito em algum momento na sua vida, no seu grupo social, na sua família, quando ele vai para a escola. Tem sempre aquele medo de não ser aceito no grupinho do futebol, no grupinho das patricinhas, da escola, da igreja, enfim. Isso é um sentimento natural. Mas quando isso se intensifica, aí sim deve ser o quê? Opa, deve-se acender uma lâmpada, deve-se dar uma atenção. Por que que isso se intensificou? Também o receio de ser colocado em segundo plano pelas pessoas pode gerar essa dependência. O desejo compulsivo de agradar alguém. Você conhece alguma pessoa que ela tem um desejo compulsivo de agradar a outro para ser aceito, para ser inserido, para ser notado? Aquela pessoa que sempre quer ficar bem com todo mundo, sabe? Nós temos também aí aquelas pessoas que têm como objetivo de vida sempre manter alguém perto dela, impedindo assim que vamos supor, vocês aqui, né, no Varoai, vocês são quantos integrantes? Somos em nove integrantes. Vocês são 9 integrantes. Mas imagina se vocês se fechassem nesse número, ou a partir de hoje o Ben não pode mais ser amigo de ninguém. Nós somos um grupo fechado. A partir de hoje, o João não pode mais se relacionar com ninguém. E aí, quando acontece de você conhecer alguém novo, você querer trazer alguém para dentro desse grupo, né? E para estar junto com vocês, para estar saindo, para estar indo. E aí, não. Peraí, não é assim. A gente não pode se socializar com mais ninguém. Isso pode gerar uma dependência
né, emocional entre vocês ao ponto de prejudicar os outros relacionamentos interpessoais que vocês têm. Né? O Ben tem a família dele, João tem a família, você, Alan, tem a sua Sim, família. Vocês se relacionam entre si, vocês não podem fazer com que isso corte outras possibilidades de relacionamento, entende? Então, tem que estar muito atento a esses padrões de comportamento ao ponto de prejudicar a vida social do outro, ao ponto de privar o outro de outros relacionamentos. Deve-se dar uma atenção a isso.